artigo 213 do Código Penal, crime de estupro, quais são os pontos que você precisa conhecer dentro da advocacia criminal e eventuais teses que podem ser aplicadas. Primeiro ponto que você precisa saber é a diferença em termos de tipificação entre estupro e estupro de vulnerável. Até para que você possa avaliar, por exemplo, em um indiciamento, em sede policial ou durante a ação penal, se aquela tipificação ela é uma tipificação correta. Meu nome é Cristiane do Preço, advogada criminalista, presido o Instituto de Direito Penal Brasileiro. Todas as terças-feiras estou aqui com aulas ao vivo que envolvem direito penal, processo penal e execução penal. E sou coordenadora dos cursos voltados à prática, inclusive pós-graduação do Instituto de Direito Penal Brasileiro. Os links estão aqui abaixo desse vídeo. Bem, vamos lá. O crime de estupro, ele encontra previsão no artigo 213 do Código Penal. Só que nós temos dois crimes de estupro no Código Penal, o 213 e o 217A. Enquanto no 213 nós temos tão somente o chamado estupro, no 217A nós temos o estupro de vulnerável, que tem uma pena mais gravosa. A pena do estupro de vulnerável é muito maior que a do 213. É uma pena que varia de 8 a 15 anos. Pena mínima 8 anos, pena máxima 15 anos. E ainda pode se tornar mais grave a depender das circunstâncias que cercam o crime. O estupro de vulnerável, qual vai ser a diferença dele para o 213? Basicamente a condição da vítima. Não é o meio, não é se o crime é praticado com violência, com grave ameaça, não. Nos dois isso pode acontecer. Só que no artigo 217A, nós temos como fator essencial para o reconhecimento dessa figura típica a vulnerabilidade da vítima. Ou seja, a vítima precisa ser vulnerável. Mas, entenda, a vítima precisa ser vulnerável e o agente precisa ter conhecimento disso. Ou seja, a vulnerabilidade da vítima precisa entrar na esfera de conhecimento. Se ela é vulnerável e ele não sabe, exemplo, imagine que ele conheceu uma jovem de 13 anos numa boate às 2 horas da manhã. Ela falou que estava comemorando o aniversário dela de 19 anos e que estava na faculdade. E realmente ela tinha uma aparência condizente com a idade de 19. Ele acredita. Eles saem dali daquela boate, vão para um motel, praticam um ato libidinoso. Esse sujeito responde por crime de estupro de vulnerável? Não, porque ele desconhece a elementar típica, ou seja, ele desconhece a condição da vítima, que é a idade, que é o fato dela ser menor de 14 anos, o que está escrito lá no artigo 217A. Então, nesse caso, nós temos uma tese defensiva chamada erro de tipo. O que é o erro de tipo no direito penal? Que encontra previsão no artigo 20, anote aí, do Código Penal. O erro de tipo é justamente quando, numa situação como essa, o sujeito desconhece, ele não tem ciência de uma elementar do tipo, ou seja, do artigo, por isso, erro de tipo. E o artigo 20 ele é muito claro em relação a isso. Qual é a consequência de quando a gente desconhece uma elementar do tipo penal de crime? Isso exclui o dolo, lógico. Se ele não sabe que a vítima é vulnerável, como que ele pode ter dolo, ou seja, uma vontade livre de praticar ato libidinoso com quem é vulnerável? Não tem como. Então, se exclui o dolo, não há crime. Não existe crime de estupro culposo. Por isso que a tese de erro de tipo é uma das principais teses de defesa que podem conduzir a uma atipicidade em um caso como esse. A pessoa não responde pelo estupro de vulnerável doloso, porque ela não quis praticá-la, não sabia que a vítima era vulnerável, e não responde por estupro culposo, simplesmente porque essa modalidade de estupro não existe. Crimes culposos, ou seja, que a pessoa pratica por negligência, por imprudência, por imperícia, são exceções e só existem se tiver expressa previsão legal. Exemplo, lesão corporal, homicídio são crimes que possuem modalidade culposa porque a gente encontra previsão. Depois você abre o Código Penal e dá uma olhada, artigo 121, parágrafo 3º, o artigo 129, parágrafo 8º, então são modalidades em que a gente tem a modalidade culposa. Outro ponto importante em relação ao estupro de vulnerável é que nós temos uma outra tese de defesa também, que hoje em dia está sendo levantada após um julgado do STJ e que, de certa forma, representa algo muito diferente do que vinha sendo utilizado antes, inclusive diferente do que prevê o próprio 217A no seu parágrafo 5º e a súmula 593 do STJ, que é a possibilidade de nós termos uma tese de defesa quando existe um relacionamento, uma constituição de família por parte de um jovem que acabou namorando, praticando ato libidinoso com uma jovem também. Ou seja, ele já é maior, ele já pratica crime, ele tem 18 e ela tem 13 anos, por exemplo. Então, eles se apaixonaram, tiveram um relacionamento, praticaram ato libidinoso e, em alguns casos, a nossa jurisprudência admite, tem julgados permitindo o afastamento do crime de estupro de vulnerável. Lembrando, vulnerável não é apenas o menor de 14 anos.
Nós temos 3 situações de vulnerabilidade dentro do artigo 217A. Agora, vamos imaginar que nesse caso que eu falei para você, em que não existe estupro de vulnerável, poderia existir crime de estupro? Poderia ser o 213, porque a vítima não é vulnerável? Também não. Porque no 213, diferente do 217A, nós precisamos de uma elementar que se caracteriza pela forma com a qual o crime é praticado. Ou seja, no estupro do 213, nós temos um crime em que a pessoa consegue a prática do ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Portanto, ela consegue que a vítima pratique o ato libidinoso com ela, ou ela pratica o ato libidinoso com a vítima, porque ela se vale de violência ou grave ameaça. São elementares do artigo 213. Portanto, se existe violência ou grave ameaça, o crime pode ser o do 213 ou do 217A, depende. Se a vítima for vulnerável, vai ser 217A. Porque o 217A, ele pode ser praticado com violência, com grave ameaça, sem grave ameaça. Ele pode ser praticado até mesmo quando tem o consentimento da vítima. Mas o 213 não. O 213, para ser praticado, depende de que o ato libidinoso tenha sido praticado mediante, ou seja, com a utilização, com o uso de violência ou de grave ameaça. Outro fator importante também sobre o artigo 213 é a ação penal. Esse crime do 213, diferente do 217A, diferente do estupro de vulnerável, até algum tempo atrás, antes de uma alteração promovida em 2018 no artigo 225 do Código Penal, era um crime de ação penal pública condicionada à representação. O que significa isso? Que para alguém responder por um crime de estupro do 213, a vítima, ela precisava apresentar sua manifestação de vontade. Exemplo, não precisava ser formal, não. Se ela fosse até a delegacia e registrasse uma ocorrência, isso já seria uma comprovação de que ela quer que aquela pessoa responda. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, após a alteração do artigo 225, o 213 do Código Penal, que é o crime de estupro, assim como o estupro de vulnerável, que é o 217A do Código Penal, são crimes de ação penal pública incondicionada. Isso significa que a vítima não precisa manifestar sua vontade. Se a prática do estupro chegou ao conhecimento da autoridade policial, vai ser instaurado o inquérito. Se o crime de estupro, com as suas comprovações, chegaram ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público pode oferecer a denúncia, pode propor a ação penal. Ah, mas e se a vítima quiser perdoar o estuprador, por exemplo? Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque crimes de ação penal pública incondicionada, eles não são suscetíveis ao instituto do perdão do ofendido, que é uma causa extintiva da punibilidade. O perdão, ele pode acontecer em crimes de ação penal privada. Exemplo, calúnia, difamação, injúria, mas em crimes de ação penal pública e incondicionada, o perdão do ofendido não extingue a punibilidade. O Código Penal é muito claro em relação a isso. Eu espero ter te ajudado a compreender a previsão típica do crime de estupro, o que significa, entender que o crime de estupro ele pode ser praticado por qualquer pessoa, contra qualquer pessoa, diferente de há muitos anos atrás, em que a vítima do estupro era mulher. Hoje em dia pode ser homem, pode ser mulher, pode ser praticado por homem, pode ser praticado por mulher. E perceber muito bem essa diferença na prática entre esses dois crimes, o estupro e o estupro de vulnerável. Se você quer acompanhar mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Todos os dias tem vídeos aqui em Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal e as aulas ao vivo às terças-feiras. Com certeza eu quero você aqui comigo na nossa próxima aula ao vivo. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo e até o próximo.